O Senhor tem uma palavra para nós nessa oportunidade. Nós vamos falar sobre todo o desígnio de Deus. Essa palavra desígnio no original, ela tem sentido boolai, que significa conselho, propósito. Então aqui em Atos 20, versículo 26 e 27 está escrito assim. Atos 20, 26 e 27. Hoje pela manhã nós tratamos sobre a revelação de Deus, o mistério da revelação de Deus, a bênção da revelação de Deus, e hoje vamos avançar um pouquinho mais, mostrando então que em todas as ministrações da palavra, nós vamos então, o Pai deseja que nós estejamos ministrando todo o desígnio de Deus. Essa palavra todo o desígnio de Deus é um evangelho pleno, um evangelho completo, não é um evangelho que ele é feito assim ou anunciado pela metade, apenas um lado da moeda. Todo o desígnio de Deus envolve o evangelho na sua totalidade. Claro que nessa noite será uma mensagem evangelística. A mensagem evangelística tem, claro, seu foco, o seu alvo é alcançar o não alcançados e edificar aqueles que já ganharam uma experiência de regeneração. Então, quando a palavra, de fato, ela penetra em nós vamos entender de uma forma bastante ampla como é o Evangelho. Vimos hoje pela manhã que o Evangelho não se resume apenas na morte e ressurreição de Cristo. Este é o início da caminhada cristã, quando cremos que morremos, ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida. Mas este Evangelho, quando Paulo diz lá em Romanos 16, verso 25, fala o Evangelho, segundo o meu Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Então, neste Evangelho, Deus ele revela todo o seu mistério. O mistério de Deus é Cristo, só que na pessoa de Cristo, Paulo fala também deste mesmo Evangelho, um pouquinho mais avançado. Ele vai dizer o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, Efésios 3:8, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho agora das insondáveis riquezas de Cristo. Então, quando Paulo fala do Evangelho, ele está falando da sua amplitude, não apenas no início da vida cristã, as primeiras bênçãos, mas aquelas bênçãos que alcançamos em sua maturidade espiritual. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, o nosso Senhor, ele é muito rico. Então, está nessa pessoa, encapsulada nele, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, nós já temos isto na pessoa de Cristo. Agora, nunca podemos nos esquecer que a primeira grande revelação que temos neste Evangelho é a nossa remissão, a remoção do nosso pecado, velho homem crucificado junto com Cristo. Então nós temos uma coisa chamada vida, que nós ganhamos pela ressurreição. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo. Por que juntamente com Ele? Porque a parte de Jesus não temos vida. Ele é a vida e Ele veio com esse propósito. João 10, 10 a parte B, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui, irmãos, Atos capítulo 10, versículo 26 e 27 está escrito assim: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, aqui, irmãos, um detalhe que é fundamental, como eu já me referi anteriormente, vou frisar novamente que essa palavra aqui, desígnio, no grego é boolai, que significa conselho e propósito de Deus, propósito dele que foi revelado a nós, o conselho. E também tem uma outra conotação que é muito interessante. Pregar todo o desígnio de Deus é todo o conselho da sua vontade. Agora vamos imaginar aqui o conselho de Deus quando Ele estabeleceu em Cristo Jesus para redimir a humanidade. Claro que o Filho voluntariamente decidiu
em si mesmo para satisfazer a vontade do Pai, vir a este mundo para nos libertar do pecado, para nos alcançar. Então, Deus pôde ter e fazer na pessoa de Cristo todo o seu desígnio. Então, nós não podemos pregar tão somente o Evangelho pela metade. Temos que pregar todo o desígnio de Deus, porque quando nós, irmãos, talvez de uma forma intencional, pregar Jesus Cristo apenas um lado da moeda, isso vai implicar em culpa para nós depois. Porque Paulo disse aqui no contexto: e eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Mas por que, Paulo? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aí ele continua dizendo o seguinte, Lucas colocou muito bem no versículo 28, atendei por vós. Primeiro é como aquele que de fato tem lançado a semente, e essa semente tem que englobar toda a realidade espiritual que há na pessoa de Cristo. Atendei por vós e por todo rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que interessante aqui, irmãos. Por isso que essas advertências, aqui depois logo na sequência, ele diz que depois da partida dele, haveria lobos vorazes que penetrariam no nosso meio sorrateiramente, que não pouparia o rebanho. Então, irmão, se faz necessário, como o apóstolo Paulo disse, que é para nós não perdermos nenhuma oportunidade, para nós aproveitarmos toda oportunidade, não apenas pregar um evangelho pela metade, um Cristo pela metade, mas um Cristo que engloba toda a centralidade do desígnio de Deus, não apenas um lado da moeda. Por exemplo, você não pode fazer uma compra que, vamos colocar aqui só para exemplo, para a gente ter um exemplo, que custa R$100, você não pode ir lá apenas com metade, com R$50. Tem que ser a totalidade, tem que ser os R$100, completo e pleno, senão não vai ser aceito. Da mesma forma, Deus deixou a sua palavra em nossas mãos para um propósito, para que nós então lêssemos, compreendêssemos, o Espírito Santo iria revelar tudo aquilo que concerne, preste bem atenção, primeiro, ao princípio da vida cristã, que é a salvação. Na salvação nós não podemos pregar apenas um lado da moeda, como é aqueles que muitas vezes se envolvem com o mundo. É um pão que não foi virado, um pão que foi assado apenas de um lado só. Irmãos, então o ensinamento, se vocês prestarem atenção, que o povo de Deus em geral tem recebido nesses dias atuais, tem por base a seguinte doutrina, embora ela seja bíblica, mas é apenas um lado da moeda. Então é que Cristo morreu na cruz para salvar o pecador dos seus pecados. Essa é uma grande verdade da Escritura. Mas quando nós anunciamos que Cristo morreu na cruz para libertar você e eu dos nossos pecados, isto é pregar apenas um lado da moeda. Isso não é pregar todo o desígnio de Deus. Isso não é pregar a centralidade daquilo que Cristo é e fez. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Isso é uma verdade que nós entendemos como substituição. Cristo nos substituiu na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Porém, para que o outro lado da moeda seja anunciado, na qual trará uma salvação segura para todos nós, é pregar que nós também fomos inseridos, incluídos no corpo de Cristo, onde nesta união com Ele, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, Cristo é nossa vida. Irmãos, isso não é assunto de religião evangélica, nem de católico, nem de espírita, nem de budista, é da palavra de Deus. E diz o apóstolo Paulo, se nós não crermos como está escrito, o Senhor Jesus também disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. Se nós não crermos como está escrito, a nossa crença é uma crença em vão. Então, irmãos, nós devemos, em primeiro lugar, rogar sempre ao Espírito do Senhor, para que Ele continue revelando
todo o desígnio da sua mente, do seu coração, naquilo que concerne a sua palavra, primeiro para a nossa salvação. Porque, irmãos, se nós de fato não crermos e termos uma experiência real, porque não adianta nós sabermos que o nosso homem velho foi crucificado, que o corpo do pecado foi destruído, que Cristo é a nossa vida. Este é um conhecimento que as Escrituras nos trazem, mas nós devemos fazer uma pergunta para o nosso coração: esta tem sido a tua realidade? Esta é a tua experiência? Você está morto e ressurreto com Cristo? Este é todo o desígnio de Deus, que Cristo morreu na cruz para nos salvar, uma verdade, mas que nós fomos inseridos no corpo dele, onde participamos da sua morte, da sua ressurreição, também é uma verdade. O desígnio de Deus é os dois lados da moeda. Ele morreu no nosso lugar, mas nos incluiu no seu corpo, onde nós também morremos e ressuscitamos, e hoje Cristo é a nossa vida. Então esse é o dois lados da moeda, porque, irmãos, Jesus não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora um detalhe aqui importante, falamos algum tempo atrás para os irmãos aqui, talvez muitos não estavam, eu quero até então repetir aquele versículo de Romanos 6,6 que diz assim, que vocês conhecem. Lá diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Vocês observam que Romanos 6,6 fala não de uma singularidade, mas ele fala de uma pluralidade, nosso velho homem. Então, isso indica que Jesus morreu na cruz por toda a humanidade. E Paulo vai dizer exatamente isso: nosso homem velho foi com ele crucificado. O corpo do pecado foi destruído, o pecado foi tirado de nós, porque não existe uma outra maneira do pecado ser tirado de nós pedindo perdão para Deus dos nossos pecados. Essa maldade de nós, o pecado, a transgressão, a iniquidade, que é a mesma palavra, só será extirpada, conforme diz Isaías 22:14, mas o Senhor dos Exércitos se revelou, se declarou aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade, este pecado não será perdoado até que morrais. Não morrer fisicamente, um dia eu e você nós vamos morrer, mas crer que morremos quando Cristo morreu na cruz. Aí sim, se isto é verdade em nós ganhamos uma experiência. O pecado, diz o apóstolo Paulo, Romanos 6,14, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. A graça, ela é eficaz nos filhos de Deus, é uma graça que nos dá condições para crer, uma graça que nos dá suporte para vivermos uma vida cristã em absoluta dependência dele. A graça começa na salvação e vai até a glória. 1 Pedro 5,10 diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Percebe? Fomos chamados em Cristo para a sua eterna glória. Então a graça é do começo ao fim da nossa existência aqui e por toda a eternidade. Irmão, você tem que entender uma coisa, que a nossa alma, ela é eterna, e há apenas dois destinos: céu ou inferno. Então, quando nós anunciamos todo o desígnio de Deus, como está escrito, e se nós cremos e descansamos na suficiência daquilo que Ele aí fez, claro que nós não vamos para a glória, já estamos na glória. Vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que segurança! Pela fé nós já estamos lá. Agora, se você não creu, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você não tiver uma experiência real de regeneração, de crucificação juntamente com Cristo, de morte e ressurreição juntamente com Ele, você não é um filho de Deus. Você é apenas um religioso com a mente cheia de Bíblia. Igual nós vemos hoje aí uma crentaiada que verdadeiramente não expressa a pessoa de Cristo. Nós vemos no falar dessas pessoas que o falar não é um falar que expressa Cristo. Seus pensamentos não são pensamentos de Cristo.
As suas atitudes não são atitudes de Cristo. O seu caminhar não é um caminhar de Cristo, que tem lâmpada para os seus pés e luz para o caminho. A vida dessas pessoas são dirigidas por elas mesmas. Eu penso que é assim, eu sei que é assim, vou fazer assim e assim está certo. Não é, irmão. Nós temos um rei, o Rei Jesus. Só que o nosso Rei Jesus, ele é manso e humilde de coração. O Rei Jesus veio habitar dentro de nós. Isso é tão maravilhoso para o nosso coração. Agora, lembre-se de que Paulo disse em Romanos 6, versículo 7. Ali ele particulariza. Romanos 6, 6 ele engloba toda a pluralidade daqueles que creram. Aí no versículo Romanos 6, 7 diz assim: aquele, envolvendo aquele que teve uma experiência de Romanos 6, 6, que morreu com Cristo. Então, aquele que está morto, justificado está do pecado. Agora uma pergunta: você está morto? O que significa uma pessoa morta? Você morreu para quê? Primeira coisa, morri para o meu pecado, morri para a minha vontade, morri para os meus gostos, morri para os meus próprios anseios e desejos. Então você não é mais nada? Não, agora Cristo é a minha vida. Aí então nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, vive dentro de mim. Se Cristo é minha vida, Ele é o nosso Rei. Então nós temos que ser subjugados a Ele. Então a nossa vida agora deve ser uma vida que o glorifique. De que maneira? Primeiro, no nosso lar. O que é mais importante no nosso lar? Como começa a nossa vida no nosso lar ali? Você levanta, a primeira coisa que você vai fazer, claro, você vai comer alguma coisa. Tem pessoas que não comem, mas você vai comer. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lá no teu trabalho, você tem plena convicção de que Cristo é glorificado na sua vida? Quando você está, as meninas aqui, lavando louça, lavando banheiro, é para a glória de Deus? Ou tem aí no seu coração murmuração? A murmuração, ela é fruto de uma alma azeda. Uma alma azeda, ela sempre vai murmurar. Hoje não está bom, mas que chuva, que sol, puxa vida, tanta coisa ruim. Ela não consegue enxergar virtudes em nada. Agora, quando Cristo é a vida dessa pessoa, ela ganha uma experiência de que ela está morta com Cristo. Cristo é a sua vida. Então, Cristo tem que se expressar através de nós. A única maneira, irmãos, de termos em nós a manifestação ou a expressão da vida de Cristo, é que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, versículo 10, levando sempre e por toda a parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste, seja revelada para este mundo, seja expressa para este mundo, porque se nós não vivermos a vida crucificada, a nossa vida cristã é uma farsa. Lembra que Paulo disse lá para Tito? Abra lá em Tito, capítulo 1, versículo 16. Acompanha comigo aqui, irmãos, porque muitas pessoas que confessam o Senhor, muitas vezes o confessam apenas da boca para fora, porque as suas atitudes desmentem aquilo que eles professam. São esses textos, irmãos, trazem ao nosso coração revelações preciosas para nós. Diz assim, Tito 1, verso 16, olha que texto contundente, e que ele se torne para nós indelevelmente impregnado em nossa alma. Ele diz assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas quem não conhece a Deus? Olha só o que ele criou, eu conheço a Deus, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Compreendeu aqui? Irmãos, quantas pessoas talvez você conheça que professam conhecer a Deus, que professam estar no caminho de Deus, mas o negam
por suas obras. Por isso que são detestáveis, são desobedientes e são reprovados para toda boa obra, porque o que eles fazem, não fazem uma vida de dependência do Senhor. Então, queridos, Cristo morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados, é uma grande verdade que tem que ser anunciada. E esta é uma afirmação fundamental da doutrina cristã, porém apenas a metade. Agora, qual é toda a verdade da palavra de Deus? É a inclusão do pecador no corpo de Cristo lá na cruz, para fazer morrer a sua velha natureza. Porque, irmão, se tem gente chata, é nós. Você já pode pensar o quanto que você é chato e chata? Irmão, nós somos tão chatos. Às vezes eu me vejo fazendo coisas que é uma verdadeira chatice. As pessoas olham assim e falam, meu Deus, o que é isso? E nós somos chatos, porque nós temos uma natureza perversa dentro de nós, nascemos com ela, uma natureza mentirosa, possessiva, uma natureza que o apóstolo Paulo fala, não vai ficar com raiva de mim, é Paulo quem disse. Ele vai dizer em Romanos 3, que debaixo da nossa língua tem ninho de cobra. A palavra fala que nos nossos lábios, Salmo 58, verso 4, tem veneno como o veneno da serpente. Irmãos, essa é a natureza com que todos nós nascemos, veneno de cobra. Por que tem tantos assassinatos? Por que tem tanta mãe, pai que muitas vezes assassina seu filho porque ele fez muito barulho, uma criancinha inocente? Hoje aí você vê, a mídia não faz outra coisa a não ser anunciar essas notícias. E tem uns urubus carniceiros que gostam de assistir isso, para falar, olha, você viu lá. Mas a natureza que aquela pessoa tem, você tinha, ou você tem se você não nasceu de novo. Uma natureza de cobra, serpente, jararaca. Você teria coragem de dormir com uma cascavel? Imagine se a sua esposa não for uma regenerada, ela é uma cascavel. Você é o cascavel, ela é a jararaca. Raça de víboras, natureza terrível. Agora Cristo veio tirar esse veneno de nós. Esse veneno da serpente é um veneno mortal. Como é que nós sabemos disso? Romanos 5,12. 1 Coríntios 15, 22 diz assim, que em Adão todos morrem. Por que em Adão todos morrem? O que fez Adão morrer? A desobediência, porque o veneno da serpente foi inoculado em Adão. A palavra fala em Romanos 5,12. Que texto conhecido nosso, irmãos? Assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Todos nós já nascemos contaminados com o vírus da morte dentro de nós. E a duração da nossa vida, ela é muito curta, irmãos. A nossa vida aqui, diz Tiago, é um sopro, Estamos aqui ministrando a palavra, estamos sentados ouvindo, mas nesse exato momento, milhares de pessoas estão descendo para a sepultura sem a vida de Cristo. E para onde que elas vão? A Bíblia diz que vão para o inferno. A palavra fala lá em Salmos 9,17 que os ímpios, os perversos e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Irmão, você sabe o que é inferno? É Hades, separação de Deus. Ali diz a Bíblia que é trevas. Pedro fala que é densas trevas, você não consegue enxergar absolutamente nada. Imagina você viver eternamente sem ver nada, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. O bicho não morre é que você será atormentado pelos séculos dos séculos e nunca mais vai sair de lá. Por quê? Porque não acolheu o amor da verdade para serem salvos. Por quê? Porque amou o mundo e as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede de Deus. Quem quiser amar o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, nós não amamos o mundo, nós amamos o reino. Cristo, Ele é o reino de Deus que foi colocado dentro de nós. Então, irmãos, graças ao Senhor que nós temos esta
bendita revelação da palavra de Deus. Isso é maravilhoso para o nosso coração. Agora, irmãos, hoje em dia a grande estratégia para encher os templos é que eles dizem que nós temos que minimizar Cristo e a cruz, porque essa mensagem confronta-nos, nós com o nosso pecado. É exatamente isso que o Espírito quer. Primeiro revelar quem nós somos. Quando ele revela quem nós somos, ou em outras palavras, João 16:8, é o Espírito quem vai convencer que você é pecador. Você sabe que você é um pecador, não sabe? Claro que você sabe, mas você não tem a revelação de Deus ou um convencimento do Espírito de que é pecador. Quando Deus convence o homem de que ele é pecador, ele entra em desespero, entra em depressão, aí ele vai procurar Cristo, ele vai clamar misericórdia, aí ele vai encontrar, porque Deus tem prazer na misericórdia. Entende, irmãos? Esse tempo da nossa vida é tão curtinho. Eu tenho sempre dito isso aqui. Olha, você ontem era um menininho de 16 anos, 15, 14. Gente, você já tem cabelo branco. Já criou algumas coisinhas aqui em volta de você, né? Os pneuzinhos, ainda que seja careca, mas tem aí. Queridos, as dores começam a aumentar em nós. Isso é indício ou um sinal. Lembra da época de Natal, quando coloca aquele peru no forno, que de repente ele levanta lá, está assado, daquele, não sei como é que chama aquilo, que está assando o peru, levanta o peru está pronto, pode tirar, pode saboreá-lo. Então essas dores que nós temos também, significa que nós somos fracos e que logo, brevemente, essa máquina chamada coração, ela vai parar de bater. Queridos, tem misericórdia da sua alma, não queira descer para a sepultura sem a vida de Cristo. Hoje, as portas da graça estão escancaradas. Tito vai dizer o seguinte, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É pela graça que nós somos salvos. O que é graça? Não tem que pagar absolutamente nada. Eu sei que tem muitos aí, picaretas, que estão até cobrando questão de salvação. Nem fala em salvação, nem fala em pecado, nem fala em inferno, nem fala de Cristo e a cruz. Como é que as pessoas vão ser salvas? Eu estou falando isso, irmãos, porque nós conversamos diariamente com pessoas que são frequentadoras de igrejas, batizadas, que são presbíteros, que são diáconos e diaconisas, que nunca nasceram de novo, mas foram batizadas, aceitaram Jesus e acham que são salvas. Como que você acha que vai ser o julgamento naquele grande dia? O julgamento vai ser segundo a palavra. Romanos 2:2, a palavra fala assim, que o julgamento é segundo a verdade. Vamos imaginar uma cena, você está diante do julgamento, você morreu, você está no dia do julgamento, aí o julgamento vai ser segundo a verdade. E vamos supor que você tem aí uns 25 anos, 26 anos, meu Deus, eu estou sozinho. A palavra fala que Deus vai nos julgar individualmente, um por um. Ai, meu pai, você não vai entrar de mão dadas com seu marido, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com sua filha. Se você nasceu de novo, você já está na glória, você tem certeza disso. Mas se você não nasceu de novo, clame a misericórdia do Senhor. Vasculhe o seu coração, se de fato você creu que foi incluído no corpo de Cristo, que aquela morte foi a sua morte, como diz Paulo, 2 Coríntios 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, o teu nome está dentro desse todos, um morreu por todos, uma morte substitutiva. Quem que morreu por todos? Jesus. Mas a parte B do versículo diz assim, logo todos morreram. Se você não creu, guarde bem isso aqui, para que no dia do julgamento, você e as pessoas que estão nos vendo pela internet também, não chegue diante de Deus dizendo o seguinte, ninguém me falou. Então abra teus ouvidos, eu vou te falar algo muito sério para você, e leve em consideração, estou falando de fatos
eternos da palavra. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Por que ele morreu por todos? Porque Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a morte de Cristo na cruz foi por todas, uma morte substitutiva. Agora, para que você seja salvo, 2 Coríntios 5,14, a parte B, a A diz que um morreu por todos, e a B diz assim: logo todos morreram. Ele não apenas morreu no meu lugar, mas eu fui incluído na sua morte. A morte de Cristo foi uma morte participativa, eu morri junto com Ele. Agora guarde bem isso: se você não crer como está escrito, o teu destino, ele é traçado aqui. Se você não crê e não descansar nessa verdade, você, falando com autoridade da palavra de Deus, eu não escrevi Bíblia, você vai para o inferno. Ele não tem como mais sair de lá. Porque, irmãos, todo aquele que creu nessa verdade, a primeira coisa que o Espírito de Deus faz é escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Você tem certeza que teu nome está escrito no livro da vida? E naquele dia, abram comigo em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ver aqui alguns versículos muito contundentes, muito interessantes. Capítulo 20 de Apocalipse. Aqui, irmãos, vai ser esse. Vocês sabem que Apocalipse é as coisas, capítulo 20, a partir do versículo 11. Apocalipse, irmãos, a palavra Apocalipse significa revelação, revelação de Jesus Cristo. João viu as coisas que em breve devem acontecer. Agora, veja o que João viu, versículo 11, a palavra de Deus, ela diz assim, 20, versículo 11, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, olha aqui, irmãos, o que vai acontecer no dia do juízo? Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Irmãos, presta atenção, tudo aquilo que nós fazemos neste mundo, nesta terra, está escrito lá no livro, nos livros de Deus, porque aqui fala de livros, abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida. Teve uma pessoa no século passado, que ele então buscava ao Senhor, ele conheceu uma religião, partiu para outra, então ele caiu numa religião evangélica, e foi falar para o seu pastor: pastor, eu não tenho paz, falta uma coisa em mim, eu não sei o que é. Não, eu conheço você é de uma família boa, você não fuma, não bebe, não rouba, não se prostitui, você é uma pessoa boa. A Bíblia diz que não há ninguém bom. Você pode ser bom quando você fala que eu sou muito bom, é presunção da sua parte, porque você é ruim. Como é que você sabe disso? Aquele jovem rico, quando chegou para Jesus, disse o seguinte: bom mestre, que farei? Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Se bom só tem um, que é Deus, como é que você pode? É uma presunção você dizer que você é bom. Você é bom segundo o seu conceito de bondade, porque você tem um lar, você trabalha, paga suas contas, paga seus impostos, você sustenta a sua família, mas isso não afiança, não lhe dá garantia da tua salvação. Quem falou para você que pessoa boa vai entrar lá na glória? Jesus veio buscar quem? Gente boa? Não, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Enquanto você não considerar um perdido, não há lugar para você, diz a palavra. Enquanto não formos perdidos, irmãos, não tem como.
Enquanto nós não desesperarmos, porque o pecado é algo que nos separa de Deus. Cristo veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Ele tirou o meu pecado, como é que eu vou viver no pecado ainda? Não, sou um filho de Deus em Cristo Jesus. Então aqui, muito claro. Agora imagina, e esse irmão, ele começou a buscar um dia à noite lá, ele foi para o quarto: Senhor, eu tenho muitas dúvidas, eu não sei, eu não sou salvo, eu fui batizado, estou na igreja há mais de 5 anos, mas eu não tenho paz, não tenho paz. O pastor falou: você ora mais, você lê mais a Bíblia. Quem diz que novo nascimento é para orar, é para você ler mais a Bíblia, para fazer jejum? O velho homem não morre de fome não, irmãos, é cruz, crucificação. Lá é o lugar do velho homem no corpo de Cristo, na morte dele que nós morremos. Então, aí ele sonhou à noite, ele sonhou que tinha morrido, e sonhou que no sonho dele parecia tão real para ele sonhou que estava no inferno. E aí diz esse irmão que tinha bastante corpos de cabeça para baixo. Então ele pegou aqueles corpos, olhava no rosto de um, não era no outro. Aí diz que o capeta lá falou o seguinte: ô moço, o que você está? Deixa esses corpos aí. Não, estou procurando o meu pastor. Se eu vim para cá, ele tem que estar aqui também. Entendeu? Às vezes, devemos tomar muito cuidado com mensagens que não inserem todo o desígnio de Deus. Que Jesus morreu na cruz é uma verdade, mas que nós morremos com Ele é uma verdade que traz salvação para nós. Percebe? Mas não é apenas ficamos na morte. Efésios capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos nele, estamos em nós. Quando você crê nessa verdade, o teu nome é escrito no livro da vida. Senão, irmão, você vai se perder nesse emaranhado das multifacetadas, das multicores que o mundo traz para nós. O mundo nos oprime, o mundo traz preguiça para nós. O mundo, quando chega o dia da reunião da igreja, nós temos 1001 compromisso. Entende, irmãos? Mas quando somos convidados para uma grande festa, nós anulamos todos os compromissos, vamos para a festa. Mas quando é para ouvir a palavra de Deus, irmãos, o que você acha daqueles que não gostam de ouvir a palavra de Deus? Lembra de João 8,47, que está escrito lá? Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não tem prazer na palavra, não tem prazer no reunir do povo de Deus. Querido, se isso não é real na tua vida, você está perdido. Acorda, desperta do sono espiritual. Hoje é tempo oportuno de você descansar na suficiência de Cristo. Agora, deixa eu continuar aqui, 20, versículo 13. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Presta atenção aqui nessa verdade, irmãos. Então, o julgamento vai ser pessoal e individual. Não vai ser julgado todo mundo. Não, Deus não tem pressa. Vai ser julgado um por um, individualmente. E aí diz o seguinte no verso 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Irmão, seu nome está ou não está escrito no livro da vida? Você percebe que hoje em dia, a maioria, infelizmente, falo isso não para criticar, mas com muito amor e dor no meu coração. Os evangélicos vão para os templos para buscar as bênçãos dos seus próprios interesses. Misericórdia, irmãos. Onde estão com a cabeça? Nós somos chamados para o Pai para cuidarmos dos seus negócios. E os negócios do Pai, que Ele confiou a nós, é vidas. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, queridos, a satisfação do pecador demanda que o padrão da justiça não seja elevado demais. Não, eu vou lá
na reunião da igreja, na época da Páscoa, do Natal. O menino Jesus nasceu, que bênção! Vai 3 vezes por ano. Vai no Natal, vai na Páscoa e vai em Corpus Christi, né? Mas pessoas que estão perecendo, morrendo, indo para o inferno. Entende, irmãos? Tempo atrás, estava conversando com um líder cristão e pregando para ele. Então ele até entendeu a palavra, mas ele disse o seguinte: eu não posso pregar isso, porque se eu pregar isso, as pessoas da minha igreja vão embora. E a minha filha faz faculdade. Meu Deus, depender de homens, dependa do Senhor. Imagina como é o rebanho daquele pastor, aquele amado pastor, com medo de pregar o Evangelho, com vergonha de pregar o Evangelho. Irmãos, o Evangelho dói, machuca, cura, mas o Evangelho liberta. O único que liberta o homem do seu pecado é Cristo e a cruz. É o suprassumo do Evangelho da graça. Não podemos pregar, irmãos, uma meia verdade. Tem que ser a verdade inteira. Então, é dessa forma, irmãos, que a semente de um evangelho aguado muitas vezes tem sido pregado. Jesus morreu no teu lugar, vem aceitá-lo aqui na frente, você vai ser batizado. Agora Deus quer fazer um propósito com você. Irmãos, misericórdia, misericórdia. Deus, Ele, como dissemos hoje pela manhã, que nós precisamos da bênção da revelação para compreendermos o seu eterno propósito. E para trabalharmos em cooperação com o seu eterno propósito, Deus precisa trabalhar primeiro em nós. Nós temos que ser trabalhados por Deus. Como que Ele vai trabalhar em nós? Como que Ele vai nos amadurecer para trabalharmos em cooperação com o seu eterno propósito? Trazendo a palavra de Deus, trazendo a cruz, trazendo sofrimento, trazendo muitas vezes um câncer aí em você. Como John Piper disse, aquele pregador norte-americano: louvamos a Deus pelo câncer, porque se não é o câncer, as pessoas não são alcançadas pela palavra. Deus nos ama, então Ele permite um câncer, porque quando nós temos uma dificuldade muito séria, como uma vez chegou uma moça para mim dizendo o seguinte: Pastor Cláudio, o que eu faço da minha vida? Uma menina de 24 anos, líder de louvor, disse assim para mim: eu briguei com meu noivo, fiquei furiosa. Olha, Deus testando ela. Ela saiu, ligou para uma amiga dela e foi para uma balada. Conheceu um rapaz, foram para lá e depois foram para a cama. No outro dia cedo ela perguntou como é que ele se chamava. Depois ela veio embora. Então, depois de uns 45 dias, ela começou com umas dores fortes de cabeça. Então, ela não aguentou mais e os pais levou ela ao médico. Ela foi fazer uns exames, pediram os exames de sangue e aquela tomografia. Queridos, o médico disse para ela no dia do laudo lá, né, que ela foi e pegou o resultado dos exames, levar o resultado dos exames para o médico. Olha, no teu cérebro tem um tumor maligno. E outra coisa, tem mais uma outra coisa aqui. Nos teus exames, você contraiu o HIV. E ela começou a chorar. Pastor Cláudio, o que eu faço agora da minha vida? O que você faz eu não sei. Eu vou mostrar o que Ele fez. E pregamos Cristo para ela. Pregamos Cristo e a cruz. Cristo e a cruz. Depois de alguns dias, algumas semanas, o noivo dela voltou. Descobriu que amava, então nós vamos casar. Aí ela contou: olha, eu peguei o vírus do HIV, estou com um tumor na cabeça. Não tem problema, eu te amo. Você vai ser a minha esposa assim mesmo, até o dia da sua morte. Depois, com o tempo, cadê o vírus do HIV? Sumiu, desapareceu. Depois eles foram para São Paulo, perdi o contato. Mas eu quero pensar que estejam bem, irmãos, porque Deus é o Deus que cura, o Deus que liberta. A primeira libertação que Ele vai executar na minha e na sua vida é libertando-nos do pecado, e para isso só há uma maneira: crucificando-nos juntamente com Ele, para a gente perder a nossa velha natureza pecaminosa. Irmãos, hoje infelizmente muitos ministérios de pregação da palavra estão levando muitas vidas preciosas para o inferno, porque esqueceram da centralidade de Cristo e a cruz.
Temos que pregar, sim, muitos assuntos, mas não podemos deixar de anunciar todo o desígnio de Deus. Pregar a Cristo e este crucificado. E não podemos, estamos aqui para agradar ninguém, para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu sei que esta mensagem da cruz é uma mensagem que machuca, irmãos, porque ela nos confronta. Por exemplo, principalmente quando as pessoas falam assim: nós temos muito valor. Irmãos, que valor que você acha que você tem? Aí tem alguns ignorantes que falam assim: lembra que Jesus disse que o valor de uma alma é maior do que o mundo? Isso é o preço que Ele colocou, mas não que você vale, porque o que você vale, Ele deixou escrito na sua palavra. Vamos ler aqui Isaías 40, versículo 15. Vamos ver se a gente consegue entender o nosso valor aqui, irmãos. Isaías 40, vamos ler o versículo 15 e o versículo 17. Um texto bastante curto, mas sempre é bom nós analisarmos esse versículo aqui. Isaías 40, versículo 15. A Bíblia diz assim, olha que interessante. Aqui, irmãos, é para a gente dimensionar o tamanho que é o nosso Deus, não apenas Deus, mas o nosso Pai Celestial. A palavra fala assim, olha o tamanho dele, 40, verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como o pó fino que se levanta. Irmãos, as nações, todas as nações do planeta Terra, são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde. Imagina se está com um balde, cai um pingo d'água. Para Deus, aquele pingo d'água é todas as nações. Olha o versículo 17 aqui. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Irmãos, as nações são perante o Senhor menos do que nada. Se as nações Ele as considera menos do que nada, qual que é o meu e o teu valor? Vira a Bíblia aí, Isaías 41, versículo 24. Olha aqui, irmão, preste atenção. Agora aqui diz assim a palavra: eis que sois menos do que nada. Se nada é nada, menos do que nada, o que é? O que é menos do que nada, irmãos? É eu e você. Agora, o dia que eu e você considerarmos menos do que nada, Ele pode ser o nosso tudo. Paulo diz em Colossenses 3,11: Cristo, porém, é tudo. Cristo, a glória dele, a presença dele não cabe neste universo, mas pela fé ele habita dentro de nós. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em. A proposição em significa dentro de. Não mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Cristo, quem é o Senhor Jesus? Paulo fala em Colossenses 3,11: Cristo é tudo. Aquele que era nada, menos do que nada, agora tem o tudo, que é Cristo. Cristo, Ele é para mim e para você. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? O que Cristo é? Cristo é o Criador da terra, céus e mar. Cristo é o sustentador da terra, céus e mar. Pela palavra de Deus nós entendemos pela fé que o universo foi formado pela palavra. Cristo é o pão da vida, Cristo é a água da vida, Cristo é o tudo de Deus para nós. Agora, você está em Cristo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, é maravilhoso demais, irmãos, é maravilhoso demais. Eu sempre gostei do rei Josafá.
Rei Josafá foi um rei que ele tinha um cuidado muito grande com a palavra de Deus. Então, quando ele voltou de Gilgal, ele encontrou-se o rei da Síria. Interessante que o rei da Síria, ele tinha muitos profetas, e todos os profetas profetizavam para agradar o coração do rei. Mas tinha um profeta que o rei detestava ele, odiava ele, estava preso. Então, quando Josafá voltou, a primeira coisa que Josafá fazia, vamos abrir esse texto, irmãos, é muito lindo. Livro 1 Reis, capítulo 22, versículo 5. 1 Reis 22, verso 5. Aqui temos, vamos ler alguns versículos desse capítulo, é muito interessante. Podemos ler até o versículo 8 aqui, mas vamos ler apenas algum. Olha o versículo 5. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Irmãos, essa é uma lição para nós também. Tudo que você fizer, procure consultar a palavra de Deus. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Agora veja aqui um homem que conhece o Senhor e a sua palavra. Versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Porque esses 400 profetas aí, quando ele deu essas profetadas, rei Josafá sentiu uma inquietação. Espera aí, tem uma coisa errada aqui. Os 400 profetas concordaram e eu tive essa inquietação? Não tem mais nenhum profeta aí, ó rei? Aí ele disse assim, respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Olha o versículo 13. Então, aqui continua. O nome daquele profeta é Micaías. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Está vendo assim? O Micaías estava preso, chamaram ele e disseram o seguinte: olha, Micaías, todos os 400 profetas profetizaram coisas boas a respeito do rei. Não vai falar o que é mal não, hein? Fala coisas boas. Ele não gosta que você fala coisas ruins, a verdade, em outras palavras, não gosta de ouvir a verdade. Continua, respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Verso 15. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Ninguém gosta de ouvir a verdade. A verdade nos confronta, a verdade nos fere, mas a verdade nos cura, a verdade traz vida para nós, porque Jesus Cristo é a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, não adianta viver no engano. Cristo, Ele é a vida eterna. Quando Ele foi para a cruz, que nos colocou no seu corpo, nos atraindo no seu corpo, Ele nos levou nós à morte. O pecado nosso foi removido de nós. Então, se nós não temos mais pecado, ganhamos a sua vida pela ressurreição. Então, irmãos, Romanos 8:1 fala: agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, não importa o
tipo de imundícia que você foi no teu passado. Quando você crê em Cristo, todos os teus pecados caíram no esquecimento de Deus. Todos, nenhum apenas. Hebreus 8,12 fala que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. E você vai ter a certeza, a garantia da salvação? Vai ter sim. Vamos ler aqui, irmãos, o último versículo, João capítulo 10, versículo 27 e 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 10, de 27 ao 29. Presta atenção, aqui é Jesus quem está dizendo. Então, irmãos, toma posse, se aproprie dessa verdade, creia nessa palavra, diz assim a palavra. Aqui Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou, olha que lindo, irmãos, isso é graça. Eu lhes dou a vida eterna. Ele está dando para mim e para você a vida eterna. O que é a vida eterna? Uma vida que não se acaba mais. E continua dizendo: jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora, olha 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aquilo que meu Pai me deu, é a igreja, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, que precioso é o nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos, porque verdadeiramente Tu és um Deus que tem falado conosco. E o Senhor tem falado toda a verdade. O Senhor tem revelado e trazido para o nosso coração toda a verdade da cruz. Que Cristo morreu e ressuscitou, mas nos incluiu em Sua morte e em Sua ressurreição. Bendito Senhor, que mediante a graça trouxe a revelação para nós crermos, ó Pai, que estamos em Cristo, que Cristo está em nós. Nós estamos nele pela fé, assentados nos lugares celestiais. Obrigado, Pai, pela bendita revelação da palavra, e agora nós colocamos nas Tuas mãos os cuidados dessa semana. Pai, sabemos que o Senhor é aquele que vai adiante de nós e aquele que é a nossa retaguarda. Nos dê também uma noite agradável de descanso. Põe as Tuas boas mãos, potentes mãos, poderosas mãos sobre as nossas vidas e dos nossos familiares, nos proteja e nos guarde toda essa semana. Abençoe os nossos filhos, guarda eles de todos os vírus, de todas as epidemias, para que eles cresçam saudáveis, sejam, Pai, filhos de Deus em Cristo Jesus. Abençoa o nosso trabalho e leva-nos guardado para os nossos lares. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.